Ouvintes do Grande Jornal da Cultura, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença do Zé Helder, prefeito aqui da cidade de Várzea Alegre, e nós temos aqui alguns assuntos para tratar. Entre esses assuntos, o que vem repercutindo desde há uns 15 dias, que é exatamente a situação do Hospital São Raimundo Nonato, custeio desse serviço de saúde aqui em Várzea Alegre, o Hospital São Raimundo, que a diretoria já passou na Câmara de Vereadores, né, prestando aí contas e informando que a situação financeira não está boa, um débito de algo em torno de 2 milhões de reais, é muito dinheiro. Depois esteve aqui na Rádio Cultura, também trazendo essa prestação de contas, e recentemente lançou uma campanha solidária. Helder, foi aprovado na Câmara, inclusive, uma subvenção de 130 mil reais para, digamos assim, apoiar o Hospital São Raimundo. Mas a gente sabe que a gestão tem sido parceira do Hospital São Raimundo ao longo de sua história aí, inclusive articulando a entrada de recursos para o hospital. No entanto, tem essa dívida acumulada. Como é que você está tratando isso com a direção do hospital? Bom, Marcos, primeiro nós cumprimentar você, a todos os ouvintes da cultura, e dizer que a relação, né, do município junto ao hospital, à direção do hospital, não apenas pela grandeza que tem o hospital, mas, acima de tudo, pela importância que tem para a saúde do município e hoje para a saúde da região. Então, é uma relação muito boa, muito respeitosa, e a gente tem ajudado na medida do possível, né? Mas a gestão do hospital, ela é uma gestão de uma unidade filantrópica, então tem uma gestão independente. Mas toda e qualquer decisão de maior relevância e de maior entendimento, o Dr. Carlyle, que é um grande parceiro, um grande ser humano, tem sido sempre, né, feito as nossas reuniões para a gente tentar viabilizar a melhor forma. O nosso problema maior, né, Marcos, da manutenção do hospital é pelo volume de serviços que aumenta todo dia, pelo volume de demandas, e o principal gargalo é a tabela SUS, que hoje um procedimento, uma consulta médica, o SUS paga em média de R$10. A maioria desses procedimentos, que às vezes a gente fica esperando na fila e o SUS não consegue fazer, e tal, porque a maioria dos hospitais não querem, às vezes, de média ou alta complexidade, nem fazer, porque o valor não paga. Então a tabela SUS está totalmente defasada, e isso tem aproximadamente 15 anos que não tem um reajuste de tabela SUS. Então isso é um fato muito preocupante, e esse ano tem uma característica atípica, né? Porque a gente tinha sempre um comprometimento com o hospital de conseguir, junto com os deputados, o Carlyle e o meu vice-prefeito Fabrício, vereadores, algumas pessoas que têm relação com deputados terminam, através de emendas, né, de bancadas, emendas individuais, através de Brasília, trazendo recurso para o hospital, como funciona em todos os outros municípios. Nenhum município hoje, se o município for também público municipal, precisa que o prefeito consiga recurso de custeio para poder bancar. Porque a prefeitura em si, ela mal consegue bancar a atenção básica, que é de sua competência. Então, esses recursos, por exemplo, para ser bancado também a atenção básica, eu preciso de trazer custeio do PAB, que é o Programa de Atenção Básica. E para os hospitais também serem mantidos, precisa desse recurso do MAC, que é a média e alta complexidade, que a gente traz via Brasília. Então, o ano passado nós tivemos um problema, porque foi um ano de transição. Todo final de ano a gente conseguia, ou com Domingos Neto, ou com Mauro Filho, ou com ambos, ou com mais algum parceiro, como Guimarães, como André Figueiredo, como outros que já doaram e que já colocaram recurso no hospital, conseguíamos até o final do ano um valor para repassar para o hospital. E como houve uma transição de governo, o Ministério da Saúde fechou toda e qualquer transferência de custeio no final do ano. Nenhum município do Brasil recebeu o recurso no final do ano de custeio. E aí ficou complicado, porque quando chega no final do ano é quando exatamente aumenta também folha de pagamento, despesas, né, acumuladas, e terminou que o hospital vem nessa dificuldade, porque não entrou esse recurso de custeio financeiro no final do ano, e a gente
não tem uma previsão exata de quando os custeios desse ano de 2023 irão entrar. A gente já tem garantido aí aproximadamente 2 milhões, que é mais ou menos o déficit, está mais ou menos garantido com os deputados, né? Domingos Neto, Mauro Filho, André Figueiredo, também com Guimarães, e a gente tem Roberto Pessoa, aliás, a Fernanda Pessoa, irmã do Roberto Pessoa também tem conseguido, o Cid Gomes também tem manifestado também mandar, mas esses recursos vão chegar talvez a agosto, setembro. Então, o hospital precisa, para ontem. Agora, urgente, né? É urgente. Então, essas dificuldades, elas se dão por conta de que a conta não fecha. As despesas que o hospital tem mensal, ela é infinitamente maior do que a receita mensal. Esses complementos é quem faz com que a gente dê a viabilidade. Tanto é que, assim, a gente tem uma preocupação que no futuro, se não tivermos grandes parceiros, se não tiver também um prefeito articulado e se não tiver grandes parceiros que possam também diretamente ajudar o hospital, poderemos ter maiores dificuldades, né? Mas, assim, a gente vai estar sempre juntos, nós repassamos todo o recurso MAC que recebe da União, que é em torno de R$315 mil, a gente repassa diretamente para o hospital mês a mês. Isso é receita permanente, mês a mês. R$468 mil, que é referente às clínicas que o Estado também paga para o município, para o Estado, na verdade, vem para o município, a gente repassa integralmente. O problema é que as clínicas também, que são clínicas conveniadas junto ao município e ao hospital, essas clínicas têm 4, 5 anos que também não tem reajuste. Então, assim, é a saúde cada dia ficando mais cara e os governos não atualizam as suas tabelas e isso complica. E a demanda, ela é muito grande. Eu vejo isso também nas ações da atenção básica. Antigamente, a gente tinha, quando eu assumi em 2004, 2005 aqui, nós tínhamos 6 equipes de PSF. Hoje nós temos 15 e não damos de conta. Nós não tínhamos convênios para fornecer exames de média complexidade, exames especializados gratuitos ou consultas com profissionais especializados gratuitos. A gente faz isso todos os dias. Mas quanto mais você oferta, mais aparece a demanda, porque, graças a Deus, eu acho que é porque as pessoas estão vivendo mais. E nós, do poder público, temos que buscar alternativas de nos adequarmos e dar saúde de qualidade gratuita à população, principalmente a mais carente. Mas a complicação maior é essa, Marcos. Eu acho que o Hospital Polo aumentou naturalmente, né, todo esse atendimento. Então, quanto mais você atende, menos a conta fecha. Porque na empresa privada, quanto mais cliente você tem, mais você consegue ter lucratividade, concorda? Mas no caso de um hospital que tem perfil público e é filantrópico e que recebe recurso do SUS, se a tabela, se a mercadoria está sendo vendida barata, se o atendimento é barato, quanto mais atendimento eu tenho, mais prejuízo eu tenho, né? Você tem ideia, eu conversei com o Dr. Carlalles antes de vir para cá, só para ter algumas informações, ele me mandou aqui o slide que ele apresentou na Câmara, e eu observando aqui, só para ter uma curiosidade, nós tivemos de atendimento, né, de atendimento ambulatoriais e procedimentos em 2022, exatamente 137.219 atendimentos. Isso dá uma média de 400 consultas ou procedimentos diários. Isso é só de atendimento que o hospital teve. Então, quanto mais atendimento você tem, mais a conta deixa de fechar, porque você recebeu, digamos, 10, 12 reais por uma consulta, mas o custo fixo para manter o médico de plantão, para manter todo o procedimento, para manter toda a estrutura hospitalar funcionando, com enfermeira, com técnica, com todo um quadro de funcionário necessário, termina sendo inviável e aí a gente fica precisando desses custeios. E o custeio, ele, graças a Deus, está chegando. Só que, de acordo com o que foi explicado já aqui, no final do ano nós tivemos esse impasse do não repasse do governo federal, né? Mas a gente vai aí, tá de mãos dadas. A gente fez, na verdade, a subvenção vai somar, Marcos, 200 mil reais. Foi 130 mil do Fundo Geral e 70 mil de um recurso que nós tínhamos de uma dotação específica, também colocamos. Então, a gente está colocando
agora esses 200 mil como extra, e até dar notícia, não falei com o Carlalho, mas liguei para o meu tesoureiro antes de vir para cá, e nós vamos reservar mais 200 mil, então a gente vai estar antecipando 400 mil agora. 200 é subvenção direta, e mais 200 eu vou ver se a gente substitui por algum recurso MAC que virá depois, mas de qualquer maneira eu vou ver se a gente resolve daqui para outra semana mais 200 mil, para dar uma aliviada e a gente ver como adequar isso até chegar a esse recurso de custeio, né? Para ver se a gente escapa. Eu tive, na entrevista que o Carlalho teve aqui com a gente, e eu fiz uma pergunta exatamente que horizontes enxergavam para o serviço do hospital. É uma instituição filantrópica com 56 anos de prestação de serviço à população de Vaza, faz parte da história de Vaza, mas não é só uma questão de fazer parte da história, é a questão de ser fundamental hoje, né, dentro da estrutura regional de saúde de Vaza Alegre e da região. Mas é quando a gente enxerga, por exemplo, você disse que vai ter um tempo ainda aí, e nós estamos aí com um débito acumulado, algo em torno de 2 milhões de reais. Mesmo sendo feito um repasse de 400 mil reais, agora ainda fica muito distante, até porque o serviço é continuado, ou seja, na medida que você vai atendendo, logicamente, se não entrar o recurso suficiente, esse débito pode inclusive aumentar, né? Sim, o que vocês têm conversado para solucionar isso? Olha, Marcos, a gente já tem queimado muita pestana, discutido muito e visto. E assim, inclusive na última reunião que eu tive no hospital, estavam todos os médicos, e assim, nós temos hoje o privilégio de ter o Dr. Pedrinho Aquino, traumatologista. Foram aproximadamente 5 mil procedimentos, entre consultas e cirurgias, que aconteceram em 2022 no hospital. Entre Vaza Alegre e região, sendo que 80% ou mais é aqui de Vaza Alegre. Então, esses procedimentos que nós temos, isso é privilégio de poucos municípios. Cirurgias eletivas, vesículas e apendicites, tantas cirurgias que hoje nós temos aqui, doutor Vandervel, doutor Carlalho, doutor Soares, doutor Mondave e outros profissionais de cirurgiões renomados na região, que dão suporte aqui. Hoje praticamente ninguém tem fila de cirurgias eletivas, entendeu? Isso é um privilégio. Antigamente você tinha uma dificuldade enorme, e hoje nós temos a condição de ofertar isso com muita agilidade e, acima de tudo, com muita eficiência também. Então, nós vamos ter que encontrar alguma alternativa futura, né? Eu tenho ainda 1 ano e 10 meses, e a gente lutou muito para o hospital sair para estratégico, agora para polo, mas nós sabemos que quando se cresce junto com esse crescimento também as responsabilidades e as despesas. Então, nós vamos ter que ver onde encontrar isso. O que eu coloquei na reunião é que o que nós resolvemos esse ano não resolve definitivamente a questão, porque ela é contínua. Como você falou, saúde é uma necessidade contínua. E aí é fundamental que haja uma pressão no governo federal para que esse repasse que vem do MAC, que é baseado nos procedimentos realizados mês a mês, ano a ano, ele vai ter que ser atualizado. Não tem como você ter uma tabela com 12, 15 anos de atraso, entendeu? Isso é inadmissível, é brincar com a saúde das pessoas. Então, muita gente às vezes não entende, acha que o hospital recebe muito dinheiro, não, o problema é que é muito caro também manter. Você tem que ter ali 2 plantonistas permanentes, você tem os profissionais especializados para cada clínica dessa, você tem que ter toda uma manutenção de uma estrutura hospitalar, com medicação, com material. Quando você soma, o muito se torna muito pouco para realmente dar tanta atendimento a toda a Vaza Alegre e a toda a região. Mas nós vamos superar, sim. Eu acho que essa semente plantada por o nosso grande líder, né, grande homem, grande amigo, doutor Pedro Sátrio, ela foi acertada porque ela deu a condição de hoje a gente ser referência a nível de região como Hospital Polo. Então, nós que somos mais jovens, nessa geração mais jovem, nós vamos ter que encontrar artifícios para fazer, né, a viabilização da continuidade desse hospital, prestando esse bom serviço a toda a população. Mas esse ano é um ano atípico em relação... Já tivemos muitas dificuldades. Quando eu assumi em 2017, né, no meu 3º mandato,
no mandato anterior, que foi o mandato do ex-prefeito Vanderlei, praticamente o hospital não recebeu custeio. Naquela época, né, terminava que era praticamente só os repasses do município. E quando a gente assumiu 2017, tinha ali um déficit em torno de 800 e poucos mil reais, e a gente procurou já resolver naquele primeiro ano, com o Sarto naquela época, com os deputados também, mas sempre através de custeio ou através de alguma dotação do município. Porque realmente o dinheiro que entra, né, especificamente para aquela quantidade de demanda, de procedimento de serviço, ela não paga. Então, como eu disse, quanto mais procedimentos, maior o déficit. Mais a gente precisa ir buscar custeio fora, né? Então, é só uma explicativa, porque muita gente, hoje com rede social, o povo pode tudo, né? Então, todo mundo passa a ser administrador hospitalar, então tem ideia de que está correto em fazer a crítica, e a crítica sempre será bem-vinda, não tem nenhum problema, mas é preciso que as pessoas entendam que nós temos hoje o privilégio de ter um hospital que presta um serviço que, a nível de região, é reconhecido e a gente mostra pelos resultados. Mas o motivo da crise é mais em consequência dessa transição do governo federal, não repassando recurso no final do ano e deixando essa lacuna para a gente sobreviver até agosto, setembro, mas nós vamos, se Deus quiser, superar e dar certo. Helder, observando aí a explicação, mais do que pertinente, mas com uma observação curiosa aqui em relação, a gente está falando aí, o hospital ele tem uma despesa fixa, né? Vamos lá, despesa fixa que beira aí os 800 mil reais por mês, pelo que a gente sabe, né? E tem essas receitas de clínicas especializadas e tal, e ainda assim as consultas do SUS, os atendimentos normais, mas ainda assim a gente percebe uma distância muito grande para chegar a isso. Segundo a explicação do Dr. Carlalho, chega esses repasses de verba e tal, só que a despesa fixa mantém, e às vezes a verba que chega ainda assim não dá para acompanhar. Isso. Né? É preciso fazer uma engenharia para... uma adequação aí. Né, eu queria saber o seguinte, quais são as possibilidades, por exemplo, de haver, porque o que eu enxergo a solução seria o reajuste da tabela SUS, o reajuste das clínicas e tal, mas é uma coisa que já tem 15 anos sem reajuste, né? Ainda que tenha um reajuste, talvez não consiga recuperar valores que deem exatamente para cobrir essas despesas. Aí eu me pergunto, que forças o município tem, né, para chegar junto ao SUS para cobrar isso? Hoje nós temos, né, a organização dos hospitais filantrópicos, junto com os prefeitos que têm seus hospitais municipais, públicos municipais, porque tem alguns municípios, veja bem, por exemplo, Assaré, aqui pertinho, Farias Brito, o hospital é público, é gerido pelo prefeito, pela gestão, pelo secretário. O nosso hospital não, ele é filantrópico, a gente repassa o recurso. A gestão é feita pela direção do hospital, que é a Samiva, que é uma instituição, né, filantrópica. Então, o hospital é filantrópico. Mas tem que juntar todas, e são muitos hospitais filantrópicos em todo o Brasil, então tem que juntar a organização dos hospitais filantrópicos e todos os prefeitos juntos, porque todo prefeito também é corresponsável, né, por esses hospitais, e aí pressionar através das bancadas de deputados federais de cada estado, entendeu, Marcos? Eu estou na prece e eu, inclusive, coloquei isso na reunião. É uma pauta que nós temos como a prece de chegar, fazer uma reunião com a bancada de deputados federais aqui do nosso estado e mobilizar através da CNM, que é a Confederação Nacional dos Prefeitos, para que todos os estados pressionem os seus deputados para que eles levem para o Congresso Nacional, né, essa pauta de atualização dessa tabela SUS, que é uma vergonha, é um negócio sem cabimento quando você vê o valor irrisório, que uma consulta particular hoje é R$400, é 300, é 200, é no mínimo 150. Como é que você mantém um hospital recebendo do governo federal para bancar um médico ali, plantonista, com procedimento a R$10, R$12? Então, a União repassa exatamente
pela quantidade de procedimentos, ele repassa o valor. Então, como eu disse, quanto mais procedimento tiver, menos condição nós vamos ter de pagar. Até para o profissional é complicado, né? Isso, porque se ele faz uma consulta particular, cobrando aí a consulta mais básica hoje na rede particular, deve custar uma média de 250, 300 reais. Sim, sim. Aí para você e receber... Eu fui a uma consulta um dia desse, no Juazeiro, e eu fiquei imaginando o quanto a gente tem também que agradecer muito o SUS, né? Uhum. Porque dá a condição de você ser atendido. E às vezes as pessoas não têm tolerância de esperar uma horazinha, né? Já reclamam e tal. Eu cheguei 12h30, paguei na recepção a consulta de R$400 e quando fui atendido faltava 15 para 6. E o meu horário era marcado para 13 horas. Então, assim, é muito caro saúde. E aí essa conta que a gente está fazendo aqui, Marcos, ela só vai fechar realmente quando houver esse reajuste. Então, o hospital receberia mais MAC, receberia mais também do Estado, porque as clínicas teriam que ser reajustadas. Então, vai ter que acontecer isso. Então, uma das alternativas é a gente tentar sobreviver, né, mas ir paralelo a isso, tentando forçar a nossa bancada de deputados federais a sensibilizar o governo federal de reajustar essas tabelas e também sensibilizar através da Assembleia Legislativa o governo do Estado para também atualizar as clínicas. Então, aí a gente teria um aumento. Na matemática, na proporção que a gente fez, Dr. Carlalho fazendo essa proporção, se houvesse, né, essas atualizações, né, o hospital estaria tranquilamente funcionando sem precisar do custeio e sem precisar passar por esses momentos de dificuldade financeira, né? Uhum. Mas nós vamos estar de mãos dadas, né? Okay. Prefeito, hospital, comunidade, e se Deus quiser vai dar tudo certo. A campanha do Pix Solidário, quem tiver a condição, né, de ajudar, sempre será muito bem-vinda, né? E a gente vai estar ajudando com esses 400 mil iniciais, enquanto chegam os custeios. E já disse a Carlalho, se for o caso, nós vamos ver outras alternativas para poder a gente viabilizar, né, essa travessia até chegar a esse recurso de custeio. Ok. Bom, Helder, encerrando aí essa questão do hospital, você também tem pela frente uma cobrança por concurso público, né? Sim, sim. Como é que está essa necessidade de vaga e se você vai realizar? Vamos realizar, sim. Eu realizo, se Deus quiser, ainda esse ano, né, o concurso público do município. Nós já estamos em débito, né? Uhum. Mas eu, antes de fazer o concurso público, porque concurso público você tem que ter muita cautela. Na empresa privada, Marcos, se eu vejo uma necessidade de 20 funcionários a mais na minha empresa, né? A empresa, graças a Deus, a Poli esse ano está bem. Estamos lá com alguns contratos muito bons, estamos com quase 90 funcionários e quero fazer um parênteses aqui para dizer que vou fazer tudo para até o final desse mandato ainda trazer mais uma empresa para somar, né, aí essa geração de emprego e renda que é tão importante para a nossa cidade. Mas na empresa privada, se eu imagino que eu estou precisando aqui de 20 funcionários, eu contrato. E se quando eu começar a funcionar, eu imaginar que era desnecessária aquela contratação, eu faço o cálculo, dou baixa na carteira do funcionário e faço uma demissão. É simples. No poder público, tem que ter muito cuidado. Porque depois que você faz um concurso e efetiva e contrata, esse servidor ganha, né, a estabilidade. E aí, naturalmente, com o estatuto, com tudo, se não cumprir direitinho, você, né, poderá ser punido e até perder o emprego, funcionário público. Mas ele tem estabilidade. Então, não é por uma falta, digamos assim, de necessidade que eu vou poder demiti-lo. Então, tem que ter muito cuidado na hora que você vai contratar no serviço público. E temos também a maioria das ações da assistência social, por exemplo, na saúde também, tem muitos projetos que amanhã ou depois alguém que venha guiar o destino desse país pode tirar esse projeto por uma questão de falta de condição. E a maioria desses projetos são subfinanciados hoje. Eles, quando começam, eles têm uma quantidade de recurso que dá para bancar aquele projeto, como é o caso dos CRAS, dos CRES, da assistência e outros projetos mais. Só que com o tempo eles não vão reajustando também, né? E a conta vai crescendo para o município. Quando começa, o município bota 30, a União bota 70.
Aí quando é com 5 meses, Inverno. 25 anos depois, o município está botando 70 e a União 30 quando bota. Então tem que ter muito cuidado na hora de contratar. Por conta disso, a gente está concluindo a nossa reforma administrativa. Eu fiz uma reforma administrativa em 2006, né? Inclusive com a grande participação do meu grande vice-prefeito Tibúcio Bezerras na época, né? Eu tive muita sorte, 2 grandes vice-prefeitos, né? Tibúcio e agora meu grande vice-prefeito Fabrício Rolim, que me ajuda demais. E aí, nesse contexto, a gente deverá partir já agora para o mês de maio, desenhando a real necessidade de cada secretaria para a gente fazer a publicidade desse concurso. Eu sei bem que vagas na educação existe, vaga na saúde existe, e a gente vai, né, em cada secretaria ver essa real necessidade e vamos sim realizar esse concurso para regularizar essa situação da contratação, né, do nosso servidor aqui no município de Vaza Alegre. Ok, estradas, você também tem recebido a cobrança danada por a questão de recuperação de estradas. Nós tivemos ano passado um inverno bem pesado, especialmente ali da região do Naraniú, Canidezinho. Esse ano as chuvas vieram a menos, mas também vieram fortes, né? E como é que está essa questão de cobrança por estradas? Marcos, nos meus anos de prefeito, né, esse é o primeiro ano que eu tive um inverno emendando no outro. Né? Exatamente. Nós tivemos... Muito atípico. Né? Eu acho que 2022 nós não tivemos um mês para não ter, no mínimo, uma chuva ou uma lebrina. Né? E aí é assim, graças a Deus eu tenho feito muita intervenção na zona rural para melhorar a trafegabilidade. Nós já fizemos mais de 100 ladeiras calçadas. Mais de 100 ladeiras calçadas. Somando todos os outros prefeitos que vieram antes de mim, nos 152 anos que Vaza Alegre tem, não tem 40 ladeiras feitas. Então, somando tudo aí, dá em torno de 140 ladeiras calçadas. Dessas, 100 foram feitas nesse nosso mandato e ainda vamos fazer mais um bocado. Isso resolve o problema inverno e verão. Passagens molhadas também foram feitas muitas, né? E isso também resolve inverno e verão. Porém, é muito complicado você querer ter acessibilidade permanente dentro de um contexto de inverno contínuo como nós tivemos de 2022 para cá. Mas mesmo assim, a gente tem transitado em alguns lugares, e antigamente, quando eu ia para o sítio de Caipu para As Bravas, eu ia a pé, porque os carros de linha não vinham no período de inverno. Porque a prefeitura botava a máquina, geralmente uma patrol, para fazer as estradas, e só cortava, quando chegava o outro inverno, já ficava intransitável de novo. Agora a gente manda a patrol, manda a enxadeira, manda a reto, manda as caçambas, e vamos lá fazendo também a parte de pissarramento. Então, tem dado uma durabilidade maior, e a gente queria agora só fazer a seguinte observação. Nesse ano eu não parei as máquinas. Além de máquinas contratadas, as máquinas do município, durante esses 3, 4 meses, trabalharam continuadamente. Eu vou fazer agora uma manutenção nas máquinas do município, então vamos ter uma trégua aí de uns 15 dias, então se alguém tiver alguma necessidade emergencial, me comunica, mas vamos pedir aí um pouquinho de paciência, porque eu queria organizar as máquinas durante esses 15 dias para começar de forma definitiva, agora em maio, as estradas vicinais do município. Porque, por enquanto, a gente tem feito mais paliativos, né? Paralelo a isso, fizemos em média de 48 quilômetros de pissarramento com recurso do deputado Guilherme Landim junto ao governo do estado. Esse pissarramento foi muito bem feito e ainda está sendo concluído, né? Aqui no trecho de Varas e Coités, aqui no trecho também aqui do Canidezinho, tem alguns trechos no Calabaça, de São Caetano. Esse foi feito pissarramento na média de 20 a 25 centímetros de altura, com compactação, e ficou muito bom esse serviço. Então, eu queria, Marcos, dizer que as estradas nós vamos continuar dando uma atenção muito especial. Queria só pedir a compreensão agora desses 15 dias para a gente dar uma manutenção nas máquinas para começar em maio, né, com força total, e dizer que até
eu sair no finalzinho de 2024, eu quero muito ainda continuar melhorando essa trafegabilidade, né? Dizer que o recurso da ponte da Alemanha, né? A ponte da Alemanha foi um recurso que Domingos Neto conseguiu desde o ano passado. Quando o recurso veio chegar foi em agosto para setembro. Quando nós terminamos a licitação foi em novembro, porque a dificuldade do setor público é essas burocracias. E quando foi em novembro que nós começamos a fazer as armações de ferro para fazer a ponte da Alemanha, o Riacho do Meio desceu com uma cheia que ainda hoje está danado. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue fazer a tempo e a hora de acordo com a nossa real necessidade. Mas só tranquilizar a comunidade da Alemanha que o dinheiro está em conta e na hora que, de fato, cessar as chuvas e começar a estiagem, a gente inicia e com maior agilidade, porque como tem dinheiro em conta, a gente vai fazer, se Deus quiser, também aquela acessibilidade de forma definitiva, porque é uma comunidade que tem sofrido muito no período de chuvas, né, de invernos, certo? Ok. Helder, com relação a outras obras, você anunciou que vai inaugurar uma quadra de esporte, a cobertura da quadra de esporte lá no Atuleiro. Como é que está também a obra do novo mercado público e entre outras ações? A escola Zé Corrêa, que eu já observei terreno já com terraplanagem praticamente pronta, enfim, tem outros projetos aí. Marcos, são muitas obras, eu até tinha comentado semana passada na infraestrutura, né, que eu não ia mais atrás de recurso para a obra, porque eu tinha que tentar concluir essas para terminar meu mandato, deixando tudo entregue. Então nós temos a escola Zé Corrêa, que eu estou já com um terreno totalmente regularizado. Nós temos 2 areninhas que ia ser feita a ordem de serviço agora, semana passada, aí, pela fatalidade e aquela tragédia de Farias Brito, a gente, em respeito, né, a governadora Jade me ligou, ela estava em exercício e combinou e a gente entendeu e adiamos esse ordem de serviço. Mas temos também, né, essa obra do mercado que está andando. Eu estou tendo uma certa dificuldade com o andamento, com a celeridade da obra do mercado. Inclusive terei outra reunião essa semana para a gente pedir mais celeridade. Tinha um problema de um aditivo, mas o problema já foi resolvido, então a gente vai pedir agora para realmente dar. Foi resolvido isso semana passada, então acho que agora vai dar uma maior celeridade. Temos a obra da escola da Vajota, que eu estou com esse recurso já 60%, 70% desse recurso reservado para construir. A escola receberá o nome de José Mota Mendes e essa escola ela já está em processo de licitação, ela inicia antes de que a Zé Corrêa, certo? A escola do município, com recurso do município, vai começar uma escola com 12 salas de aula, muito bacana, que vai atender toda aquela necessidade da Vajota. E aí, obra do Cristo Ressuscitado está em andamento, são muitos calçamentos, praças, enfim. Essa parte de infraestrutura é muito grande e a gente vai continuar tentando, né, principalmente sendo obras que sejam rápidas, para poder dar tempo de concluir dentro do mandato, certo? Mas está tudo sob controle e, se Deus quiser, a gente vai terminar esse mandato com muitas conquistas, né? Parabenizar aqui, falando em conquista, a gente cria alguns projetos e eles ganham dimensão, né? Que às vezes são inimagináveis, né? Criamos, através do Laço de Inclusão, um projeto do Parabédminton. Isso. Importante. E os meninos, o Joedson e o Gilvan, foram bater em São Paulo, já, eu não sei se estão voltando de hoje, devem estar vindo essa semana aí. Acho que esse é o dia 16, a competição deve estar de volta. Já estão falando inglês para ir para o exterior. Né? E assim, os meninos dão orgulho a gente todos os dias, tem Joales, tem Júnior também. Foi uma forma de incluir os nossos cadeirantes e, além disso, eles estão trazendo essas alegrias aí para a gente, levando o nome de Vazelé Brasil afora. Tivemos agora o Núcleo Azul, que amanhã, quinta-feira, depois da manhã, quinta-feira, Ivo vai estar apresentando para competir a nível nacional, né? Um projeto que ficou classificado em primeiro lugar no Estado, né? Como política pública inovadora, né? E é bancada pelo município. Então são essas ideias, né? O meio ambiente sendo em primeiro lugar na região, né? A OBA agora com 183 medalhas, né? Parabenizar meus diretores, meus professores, meus alunos. E gestão pública é isso, é você estar aqui comandando junto com equipes competentes que também comandam e os resultados vão surgindo naturalmente. Então, a gente, Marcos, já que estamos aqui na educação, eu queria colocar também em relação
a preocupação nossa com a segurança pública, o plano de segurança que a gente agora implementou e está implementando. Nós vamos fazer uma contratação agora, já nessa semana que vem, eu acho que o processo já vai estar pronto, né? E nós vamos estar contratando, né, pessoas qualificadas para a segurança das escolas do município, todas as escolas. Estamos contratando uma empresa para fazer uma capacitação que deverá ser no sábado que vem. Tanto os contratados novos como os contratados antigos participarão dessa capacitação para você ter um contrato com um profissional que tenha noção de segurança pública, mas de segurança, que tenha noção também de primeiro socorro, que tenha noção do contexto, né, para você não estar colocando apenas uma pessoa para pastorar a escola. E vamos, naturalmente, né, junto com os pais, passar a ter um diálogo mais próximo, pedir aos meus diretores que fizessem mais reuniões com os pais, que pedissem mais a atenção do pai para ver o conteúdo que o seu filho está pesquisando na internet. Quando você vai lá no histórico do Google, você vai ver o que é que ele está vendo, o que é que ele está no YouTube, porque nós temos que monitorar o que é que o nosso filho está aprendendo. Nós temos que entender o que é que o nosso filho está visualizando na internet todos os dias, porque quando nós fomos criados naquela época, nós víamos os exemplos da vida natural. Isso. E hoje as crianças veem os exemplos da vida virtual que não tem o controle dos pais. Então é preciso nós termos essa atenção. E a gente está formando uma sociedade que nos preocupa, porque é fragilizada, porque algumas mentes adoecem com os conteúdos que recebem, às vezes, da internet. Então, é preciso que nós, pais, tenhamos essa preocupação. Então, tem que estar junto, né? Nós, pais, temos que entender que a escola ensina, quem educa é pai e mãe. Os bons costumes, a honra, a moral, os exemplos, né? Isso quem tem que ensinar é o pai e a mãe. Nós não podemos fugir da nossa responsabilidade de criar bem os nossos filhos. Agora, o ensino, o conhecimento, aí é com a escola, certo? Então tem que ter uma junção cada vez mais forte da escola e a família para que a gente construa uma sociedade no futuro melhor. Então, eu acho, Marcos, que toda essa problemática de violência nas escolas tem muito a ver com esses jogos de internet, com essas questões. Isso já foi discutido e é uma realidade. Então, por isso que eu estou dando esse aconselhamento. Mas nós vamos estar fazendo também a contratação de mais psicólogos. Chamamos os que estavam pela seleção, né, classificáveis. Até junho, esses estão garantidos, né, já se apresentaram, eu acho que 2. E a gente vai fazer uma nova seleção para cadastro reserva e iremos contratar mais psicólogos. Porque é importante, dentro da escola, ter a disponibilidade do atendimento dentro da própria escola. O professor detecta, ou o próprio pai ou a mãe, né, solicita junto à direção da escola que o atendimento do psicólogo, e a gente vai ter esse acompanhamento, até mesmo para nós, professor, eu também sou professor, mas para os professores, para a diretora da escola, o psicólogo está mais presente. Então, eu preciso de mais psicólogos dentro das escolas, e vamos juntos, se Deus quiser, superar isso. E de início a gente pede aos papais e às mamães também para observarem, né, esse comportamento, ver quem é a companhia do seu filho, né, ver se o comportamento do seu filho não está, né, um pouco diferente daquilo que você gostaria ou daquilo que você julga normal, né? Tudo isso é importante. Então, queria só tranquilizar a família vazelegrense que, assim, de acordo com o que é possível fazer, eu gostaria de ter amanhecido hoje, na segunda-feira, já com vários seguranças, mas eu preciso, no mínimo, de um tempo legal para poder fazer essa contratação. Então, a gente está regularizando isso. Acredito que na próxima semana a gente já terá, não sei se na segunda, mas no decorrer da próxima semana a gente já terá segurança nas escolas, se Deus quiser, em todas elas. Já temos algumas que já têm, né? Mas a grande maioria que não tem será atendido na próxima semana. Nesse caso foi bem interessante porque houve uma união de governos, né, no sentido, porque não foi um problema localizado, é um problema de Brasil, né? E aqui a gente se assustou um pouco mais porque aconteceu na cidade vizinha a gente, e isso despertou de fato
uma preocupação maior com a causa e houve uma agilidade e já tem um planejamento acompanhando. Mas, de fato, a gente teve a oportunidade de dialogar aqui com o psicólogo, é preciso muito da participação dos pais, da família em casa, né? Porque nós estamos falando de crianças num processo de formação que é bem difícil você não acompanhar. Mas, Marco, pode falar. Perdão aí por atrapalhar. Só agradecer muito, né? Polícia Civil, Polícia Militar e o Raio. Tem dado uma atenção, né, muito grande e a gente agradece muito essa parceria, porque também o Estado, né, isso já levou muito de sensação de segurança para as escolas, sim, essa sensação de segurança. O Raio a gente solicitou um pouco mais aos distritos, porque tem o deslocamento via moto, as viaturas da Polícia Militar ficar um pouco mais aqui e ficar sempre próximo a alguns ambientes como bares, que estão ali abertos, próximos das escolas e até fazendo a visitação na escola, observando se não tem nenhuma uma coisa que seja, digamos assim, diferente, né, que chama a atenção e tal. E, graças a Deus, a relação também nossa com as polícias, militar, raio, civil, sempre são também muito boas. E eu quero aqui agradecer, através do Microfone da Cultura, a essa parceria deles. Ok, Helder, você tem mais algum assunto a tratar, por gentileza? Não, só convidar, Marcos, a população, principalmente da Boa Vista, Atoleiro, São Vicente, né, adjacências ali, para irmos à inauguração da quadra, né, que está sendo coberta. Era um sonho e uma reivindicação também dos vereadores Cleiton e meu líder Otoniel Júnior, né? Era um sonho também muito grande do nosso líder, né? E ainda é um sonho do nosso líder Cício Isidório, né? Estive visitando Cício essa semana. E a gente vai estar entregando à comunidade. Tem a da Maria Nésia também, tem outras obras que nós teremos aí uma programação agora no segundo semestre de muitas inaugurações e entregas de obras que são importantes para a população. Mas de imediato convidar. Vai ter um jogo de futebol lá, o time do Raio contra o outro time da Gestão. Eu não estou escalado porque os meninos do Raio estão numa forma bem melhor do que a minha, então eu vou ficar como juiz. Mas vai ter lá, né, essa partida inicial, depois tem a inauguração e depois, esperando. Falei em futebol cheguei no brilho dos olhos ali. E aí vai ter depois disso um forrozinho com a banda Júnior de Souza e Manuel Dias. Manuel Dias. Okay. Todo mundo convidado lá.